O texto desta noite está baseado na carta que Paulo escreve aos Colossenses, o capítulo 1, a partir do verso de número 15, nós vamos ler, vamos parar no verso de número 20, mas sugiro a vocês que vocês deem depois prosseguimento na leitura, com mais aguçidade sobre esse texto. Paulo escrevendo aos Colossenses, primeiro texto está no versículo 15 até o verso de número 20, essa carta maravilhosa. Ouçam o que diz o texto. Esse ele aqui que vocês estão vendo, é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Os versos anteriores, eles falam sobre o Senhor Jesus Cristo. No verso 15, ele começa a dizer, Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz. Esse é o texto. Pai eterno, que nesta noite, as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor Deus, minha rocha, meu libertador. Amém e amém. Nós somos habitação no Espírito, ou habitação do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele estabeleceu em nós uma morada. E o desejo maior dele é que nós tenhamos essa consciência de que um dia nós fomos transformados por esse Espírito Santo e nós possamos viver buscando a imagem e semelhança do Filho de Deus, que é o Cristo ressurreto. Jesus Cristo é a pessoa mais fascinante que já pisou no planeta Terra. Karl Barth, ele disse o seguinte sobre Jesus: para ser tão humano, só sendo tão divino. E o Senhor Jesus Cristo realmente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aqui entre nós. A igreja, nós nos reunimos com a visão maior de sermos imitadores desse Cristo. Nós imitamos a Cristo. Nós somos aqueles que aprendem a falar como Cristo, a pensar como Cristo, a sentir como Cristo, a caminhar como Cristo, a se comportar como Cristo, a aprender a tomar decisões como Cristo. Por isso que alguns meses atrás, nós lemos um livro fascinante, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Eu não sei quantos leram esse livro, mas é porque nós devemos ter sempre em mente que o Senhor Jesus Cristo quer que antes de nós tomarmos as nossas decisões, Ele seja o árbitro maior das nossas ações. Por isso que Deus incorporou na pessoa do Senhor Jesus Cristo toda a plenitude. Ele buscou na pessoa do Senhor Jesus Cristo uma ação poderosa de reconciliar-nos com Deus, com o Pai o Todo-Poderoso.
Claro que se nós buscássemos ver um pouco mais quem é Jesus à luz da palavra do Senhor, eu diria para vocês que nas Sagradas Escrituras nós podemos fechar o leque e entender que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Essa é a área mais basilar, mais profunda também para a nossa relação com Cristo. Cristo, Ele é o Filho de Deus, logo Ele é Deus, Ele é o Deus conosco. Como o profeta disse, Ele é o desejado das nações, é aquele que realmente nós tanto desejávamos, tanto almejávamos, Cristo em nós. E nele, a palavra nos assegura, à luz desse texto, que em Cristo Jesus nós encontramos a redenção, porque nós éramos pessoas escravas, prisioneiras, tomadas pelo inimigo da nossa alma, que é o diabo, e o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, e nesse ato de redenção, Ele nos tirou dessa escravidão e agora nos trouxe para um reino profundo de amor e de relação pacífica com Deus. Então nós fomos agora redimidos, e como pessoas redimidas, nós somos pessoas agora não mais escravas do inimigo da nossa alma, que é Satanás. Jesus Cristo, Ele fez isso por nós. Mas não só isso. Em Cristo Jesus, nós temos a justificação. A justiça se completou em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais ficar entrando em processo de depressão, de angústia, tentando pacificar o Deus Todo-Poderoso, o Divino. Não. Cristo Jesus, Ele já acalmou o coração do Pai. Nós é que precisamos nos apegar a tão grande justificação e justiça plena, a tal ponto de dizer que eu já tenho um relacionamento tranquilo com Deus e posso viver aqui nessa terra seguramente, ciente de que Deus, Ele já foi alguém que realmente colocou e fez toda a justiça na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas não só isso. À luz da palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele veio com um intuito maior, não só de nos redimir, não só de desfazer todas as obras do inimigo da nossa alma, que é o diabo, mas Ele também veio para nos trazer salvação. Por isso que aquele texto muito conhecido dos irmãos, que está lá em João 3,16, e todas as vezes que eu peço aos irmãos, os irmãos recitam com grande propriedade, porque ele é fundamental para a nossa existência de crença. E para que nós não nos percamos em palavras, eu queria que nós pudéssemos dizer da profundidade da nossa alma, aquilo que João 3,16 nos revelou pelo Pai. Todos juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Claro que isso implica em um processo de salvação. E quando nós lemos esse texto, nós podemos entender que Deus colocou nas mãos do Senhor Jesus Cristo a atitude, o ato poderoso de me salvar e de salvar você. E o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu, Ele tornou isso concreto, porque o texto nos assegura que Ele trouxe uma relação de reconciliação, porque nós antes estávamos distantes para com esse Deus, e agora nós já temos essa segurança dessa salvação. Então Jesus Cristo, Ele é esse Deus maravilhoso que nos salvou, mas Ele não nos pede simplesmente que entendamos a sua salvação
mas ele provoca em nós um estilo de vida, aonde muitas vezes as pessoas não têm compreendido. Muitos se tornam religiosos, praticantes, às vezes, de atitudes essas que acham que isso podem te trazer ou trazer-lhe salvação. Mas não. A palavra nos assegura que a salvação está em Cristo Jesus. Mas, como uma pessoa consciente dessa salvação, eu sei que tem um modo certo de se viver. Não se vive aqui na terra de qualquer jeito. Se vive aqui na terra buscando ser como o Senhor Jesus Cristo era, como Ele foi, e como Ele quer ser em nós, e como Deus deseja que Ele seja em nós. Ele quer que nós sejamos como Seu Filho Jesus Cristo. Por isso que existe um processo que o Espírito Santo de Deus faz em nós, chamado santificação, onde todos nós somos convidados para nos parecermos o máximo com o Senhor Jesus Cristo. Então eu, hoje, você hoje, é convidado para ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, em amor, em carinho, em compreensão, em sensibilidade, em solidariedade, em um sentimento que é capaz de renunciar coisas que tantas vezes o seu coração deseja, mas, acima de tudo, por desejar se parecer com o Senhor Jesus Cristo, somos capazes de abrir mão pelo benefício e a paz no relacionamento com outros, porque Cristo assim deseja. Uma das coisas que muito nos fascina, e devam fascinar a todos, é que nesse texto, Deus está mostrando a sabedoria dele para todos nós. Diz a palavra do Senhor que todas as coisas que existem e subsistem, elas estão, acima de tudo, nas mãos do Senhor Jesus Cristo, como estão nas mãos do Deus o Todo-Poderoso. E a palavra nos assegura que principados e potestades foram desfeitas e colocadas embaixo dos seus pés, para que um dia todos os inimigos do nosso Deus eterno, todos os inimigos dele, possam estar embaixo dos seus pés, não dos nossos pés, mas embaixo dos pés daquele que realmente esmagou a cabeça da serpente, o Senhor Jesus Cristo. É notório que todos nós temos desejos, e todos nós temos ansiedade, e Deus, nessa sabedoria, providenciou para nós algo que ninguém poderia fazer. No verso de número 20, diz o que é que Deus fez nessa sabedoria. Assim está escrito: e por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto as que estão nos céus, e estabeleceu a paz. O maior desejo de Deus em Cristo Jesus é que nós tenhamos paz com Deus. Que o seu coração não viva mais perplexo, nem amedrontado, nem com medo do inferno, nem tampouco com medo do dia de amanhã, porque nós aprendemos que o nosso Deus é o Deus de hoje e o Deus também de amanhã. O nosso Deus é o Deus do presente, como era do passado, e será sempre o Deus do futuro da nossa existência. Por isso que os nossos corações, eles devam estarem sempre lembrando que em Cristo Jesus você pode viver pacificamente. Em Cristo Jesus você pode encontrar a verdadeira paz.
na pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus reconcilia você, a mim e a você com o Pai. Eu e você, nós podemos ter essa existência e essa segurança e essa tranquilidade. Por isso que nós devemos carregar nessa caminhada que tivemos um dia aqui, um homem chamado Jesus. E ele era o Cordeiro de Deus. Ele foi o servo sofredor. O Cordeiro que ele tirou todo o pecado do mundo. E ele com seu sangue nos lavou, nos redimiu, nos regenerou, nos resgatou e nos dando um relacionamento melhor com o Pai eterno. Mas não só isso. Esse Cordeiro, ele se tornou um grande leão. E ele é considerado, dentro desse título messiânico, o leão da tribo de Judá. Então aí nós percebemos um Cristo vencedor, um Cristo vitorioso, um Cristo acima de qualquer coisa, todo onipotente e todo poderoso. Por isso que Paulo, escrevendo nessa carta, ele chega e diz bem assim para todos nós, para cada vez mais nós entendermos, ele é a cabeça do corpo da igreja, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha sempre a supremacia. Então esse é o Cristo Todo-Poderoso. Nós temos um Deus que tem todo o poder está nele. E ele se colocou aqui entre nós como Emanuel, como Deus conosco, porque foi do agrado do Pai que ele pudesse vir aqui entre nós. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que o próprio Cristo sentiu prazer em estar aqui entre nós, para fazer aquilo que vinha a ser a vontade do Pai. E ele se esvaziou de toda a sua glória, e viveu aqui entre nós, e se tornou o Emanuel, o Deus conosco. E quando se tornou o Emanuel, surgiu para nós a grande estrela da manhã, como Pedro diz para nós, ele é o Cristo que veio aqui para orientar todos nós como seguir e para onde seguir. Se você não tem direção, se você está em dúvida sobre o caminho a seguir, o Senhor Jesus Cristo, Deus fez residir nele tudo que é pleno, tudo que é bom, foi do agrado do Pai, como diz o verso de número 19, foi do agrado do Pai, que nele habitasse tudo que é pleno, tudo que é perfeito. Por isso que ele é, para nós, hoje, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Cristo que nós cremos, o Cristo que nós professamos, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, Emanuel, Deus conosco, o nosso guia, o nosso orientador espiritual, acima de tudo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que ele pede de nós que nós nos curvemos diante dele e o adoremos em espírito e em verdade. Que nesta noite, na consciência de quem é Deus em Cristo Jesus, que foi do agrado do Pai, que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude, nós nos curvamos
glorificamos e dizemos: Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus. Que nessa noite, esta igreja e todos que aqui se encontram possam dizer, baseado nesse texto que nós acabamos de ler: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo ele tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz. Se nessa noite o seu coração estiver precisando da paz de Cristo, eu queria convidá-lo para que você pudesse entregar o seu coração a Jesus nessa noite. Se você quiser confessá-lo como Senhor da sua vida, Rei dos reis, Senhor dos senhores, enquanto estivermos ouvindo esta melodia e o seu coração foi envolvido por esse sentimento e essa compreensão do que Cristo realmente é e deva ser para nós, você dará um sinal dizendo: eu quero entregar a minha vida a esse Rei dos reis, a esse Senhor dos senhores. Eu quero confessá-lo, me curvar diante dele e dizer que ele é o meu Deus, o meu Pai, o meu soberano. Que ele nos abençoe. Amém.